Vamos lá, vamos começar mais um encontro aqui da nossa pós-graduação em Direito Imobiliário. A nossa pós que é focada na prática, com muito amor e carinho, e estamos aqui para evoluir como profissional e também como um ser humano, tá bom? Que isso é importante também, né? Vamos lá, vamos juntos aqui, vamos estudar, continuar estudando aqui as teses eficazes para conseguir a nulidade ou a suspensão no leilão. Então nós falamos aqui, no primeiro bloco, falamos que a ação que pode, de fato, gerar a nulidade do leilão e também a suspensão. Qual que é o nome da ação? A ação declaratória de nulidade de leilão. Ação declaratória de nulidade de leilão. Conversamos também que eu posso trabalhar com a medida cautelar para suspender o leilão e o procedimento do leilão da asta pública antes de distribuir a ação, antes do protocolo da ação. O Código de Processo Civil permite isso graças à tutela de urgência à medida cautelar. Então eu faço uma medida cautelar antecipatória para suspender o leilão e eu tenho até 30 dias após o protocolo para emendar a inicial. Não existe mais procedimento cautelar, eu vou emendar a inicial justamente com os argumentos da ação declaratória de nulidade de leilão. Conversamos aqui que nós vamos usar essa é a ação correta, adequada, quando o nosso cliente, ele é quem? Ele é um mutuário, que está perdendo o seu imóvel em virtude do leilão. Mutuário ou está perdendo o seu imóvel em virtude de um processo, uma reclamação trabalhista, uma ação de cobrança, uma execução, uma ação monitória, está perdendo o seu imóvel em virtude de uma constrição judicial. Volto a falar aqui, nós temos poucas teses no Brasil, são 12. São 12 a 15 teses que nós conseguimos de fato suspender o leilão e também causar a nulidade. Fora essas teses é balela. Segundo a jurisprudência atualizada, fora essas teses não tem muito o que fazer. Está fora da caixinha. Então você, como um bom profissional que você é, respeitando o seu cliente, respeitando os interesses do seu cliente, você não vai fazer qualquer coisa. Você vai fazer algo que você possa ajudar. A advocacia é meio, não é fim. Nós não vamos nunca prometer nada. O professor, claro que eu fico muito triste, fico triste mesmo, porque o professor não sabe perder. Eu tenho esse problema, eu fico muito triste se eu acabo perdendo uma ação. É a vida do meu cliente que está em jogo. Só que tem situações que não dá para fazer, mas para você estar com a consciência tranquila que você fez o melhor. Então vamos juntos, olha só. A primeira tese que nós estudamos é o preço vil. Preço vil. Professor, o que é preço vil? Preço vil é um valor, existe avaliação, o bem antes de ir a leilão, não só o bem imóvel, mas o bem imóvel. Antes de ir a leilão, ele é avaliado. Se a arrematação é feita em primeira asta pública, né, um termo utilizado, ou em segunda asta pública, por um valor menor que o valor de mercado, ou melhor, 50% abaixo do valor de mercado, ou 50% abaixo do valor da avaliação, pronto. Esse imóvel foi arrematado por preço vil. E aí surge sim uma carta na manga, para você pedir a nulidade desse leilão. Cuidado, tese muito boa, não vai deixar passar. Essa tese é uma das melhores teses para que você consiga a suspensão do leilão e a nulidade. Quero informar você também, outra dica, outro pulo do gato. A nossa pós é prática, então a gente tem que trazer pulo do gato. Outro pulo do gato aqui, tá? Na ação declaratória de nulidade de leilão, é a ação definitiva. Quando você for fazer a medida cautelar para suspender o leilão e ela for antecipatória, ou dentro do corpo da ação de nulidade de leilão, declaratória de nulidade de leilão, não esqueça de, quando você for pedir a suspensão do leilão, pedir não só a suspensão do leilão, mas a suspensão do procedimento da asta pública. Anotou aí? Então presta atenção que isso é importante e é grave, hein? Eu tenho que pedir a suspensão do leilão e do procedimento da asta pública. Esse é o pedido correto. Porque muitas vezes o imóvel, ele está já aparecendo no site como um imóvel que foi a leilão, agendado, né? Você quer essa suspensão. Mas muitas vezes o imóvel não aparece ainda no site, mas estão organizando a documentação, as informações para postar. Então você consegue, com esse pedido da suspensão do procedimento de leilão, evitar até que ele seja postado. Não só retirar do site do leilão, do procedimento de leilão, se for presencial, mas você consegue suspender os procedimentos. Tá? Então fica aqui a dica. Requer a suspensão do leilão e também dos procedimentos de asta pública. Requer a suspensão do leilão e dos procedimentos de asta pública, tá? Então, dica de ouro para você com muito carinho aqui. Vamos voltar aqui então, vamos juntos aqui. Vamos continuar estudando aqui as teses que de fato vão gerar a nulidade e a suspensão do leilão, tá? Deixa eu ver aqui se está aparecendo para você. Vamos lá.
Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Então é isso, hein, gente? Então muita atenção. Vamos lá, acorda aí, força, que isso aqui esse assunto é muito importante. Nós estamos lidando com vidas de pessoas que precisam da nossa ajuda, tá? E é o nosso nome que está em jogo. Tratamos aqui então da primeira tese, que é o preço vil. O que é preço vil? É algo de pouco valor. O imóvel arrematado no leilão abaixo de 50% da avaliação do valor de mercado é preço vil. Essa é a tese que você vai usar para conseguir a suspensão, a nulidade do leilão. Mais usada ainda para a nulidade do leilão. Vamos lá, segunda tese que eu quero tratar com você, hein? Essa tese também é importante. Vamos lá, acorda aí, presta atenção. Defasagem na avaliação. Defasagem na avaliação, hein? Você anotou? Tem que anotar, hein? Ah, professor, mas eu tenho material de apoio à minha disposição. Tá à disposição no primeiro bloco, mas tem que anotar, porque a maioria, 90% das pessoas tem a memória fotográfica. Você anotando, você guarda. Mesmo porque a hora que você for dar uma consulta para o seu cliente, você tem essas respostas, né? Você conhece o assunto e demonstra que você aprofundou os seus estudos, tá? Vamos lá. Defasagem na avaliação do leilão. Essa também é uma tese que eu gosto muito, uma boa tese, tá? O que é essa defasagem na avaliação? Você sabe que o leilão, tanto o judicial, principalmente o judicial, e o extrajudicial. O extrajudicial nessa situação é mais difícil de ocorrer. Mas no leilão judicial, que existe aí através de ações, reclamação trabalhista, ação de cobrança, ação monitória, procedimento de execução. No Poder Judiciário, as coisas não são tão rápidas, né? Muitas vezes demora para acontecer. Então, o cumprimento de sentença enroscou, foi impugnado. Você sabe que quando você apresenta o cumprimento de sentença, a peça de cumprimento de sentença, existe o trâmite do bloqueio do imóvel, existe a impugnação da parte contrária, tudo isso demora. Então nós estamos falando aí de uma situação que talvez da decisão do cumprimento de sentença até o leilão demorou 6 meses. Então existe uma defasagem, anota aí na avaliação, defasagem. Essa defasagem, segundo a jurisprudência, ela ocorre a partir de 6 meses, tá? Se a avaliação foi feita hoje e o leilão vai ocorrer, foi agendado daqui 6 meses, de 3 a 6 meses, já existe uma defasagem. O ônus de provar isso é seu. É seu, doutor. É seu, doutora. Você que tem que provar isso. Então você vai fazer o quê? O que você vai explicar para o seu cliente? Vamos lá, quero pegar na tua mão. Vamos lá, atenção aqui, ó. Esse assunto é muito importante para você ficar assistindo televisão, hein? Vamos lá. Televisão, depois você assiste a novela, não vale a pena de novo. Isso aqui não. Isso aqui é a vida do teu cliente e a tua carreira. Olha só. Quando você pegar, assumir um caso que você percebeu que não dá para usar a tese do preço vil, porque o imóvel não foi arrematado no preço vil, ou não será arrematado, né? Você não enxerga uma luz no fim do túnel, mesmo porque o preço vil, essa tese é usada mais para nulidade, e você precisa de uma outra tese para conseguir a suspensão do leilão. Uma boa tese para você conseguir a suspensão do leilão é a defasagem na avaliação. E a defasagem na avaliação acontece, hein? Acontece nos leilões extrajudiciais e nos leilões judiciais. Então eu peço sua atenção, uma atenção especial a isso, porque isso aí pode salvar o imóvel do seu cliente. Não é brincadeira, não. Como que eu vou provar isso? Então presta atenção que eu quero te dar passo a passo, hein? O pulo do gato. Se você for usar essa tese dentro da ação de nulidade, ação declaratória de nulidade do leilão, ou se você for usar essa tese para pedir a suspensão do leilão e do procedimento de asta pública, que eu já expliquei para você, você tem que juntar pelo menos duas avaliações, hein? Professor, mas eu não quero gastar. Não tem jeito, é tudo ou nada. Mesmo porque a avaliação, que pode ser feita por um corretor de imóveis, por um engenheiro, por um arquiteto, não vai gastar horrores. E ela é necessária. Pergunto para você, se você está alegando que ocorreu uma defasagem na avaliação, você não vai fundamentar com avaliações de 2 profissionais diferentes, que tenham seus devidos registros, ou no CRES, ou no Conselho de Engenheiro Civil, ou de arquiteto? Você não vai fazer isso? Você não vai levar. Então, promete para o professor Júlio aqui, eu quero o teu bem, o bem do teu cliente, o bem da tua carreira. Não estamos aqui para brincar, estamos aqui para evoluir como profissionais. Então, promete para mim, se você for usar essa tese da defasagem na avaliação, primeiro, o leilão tem que ocorrer depois de 3 meses a 6 meses depois da avaliação. Ocorreu ou ser agendado, né? Se você for pedir a suspensão, não ocorreu. Se for pedir a nulidade, já ocorreu.
Quando você for pedir a medida cautelar, talvez antecipatória, junte sim dois laudos de avaliação desse imóvel. 2 laudos. Promete para mim, 2 laudos de avaliação. 2 laudos. Pode ser feito por um corretor de imóveis, pode ser feito também por engenheiro, arquiteto. Esses laudos devem corresponder à realidade. Esses laudos devem ser devidamente assinados pelo respectivo avaliador. E esse laudo eu gosto muito que o nosso laudo técnico, né, que é chamado, tem uma conclusão. Você quer ver o professor ficar nervoso? É o cliente chegar aqui com um laudo sem vergonha da internet que não tem conclusão. Quer ver onde acontece muito isso? No financiamento imobiliário. Você pede para alguém que você conheceu na internet fazer um laudo de financiamento imobiliário, arranca de você ou do seu cliente 300, 500 reais, e o economista ou o contador tem a pachorra de fazer um laudo que nem conclusão tem. Você vai me desculpar. Que profissional banana é esse? Poxa, se você está sendo contratado para dar um parecer, você vai ficar em cima do muro? O professor dá muitos pareceres em vários processos. Tenho a honra, em virtude dos meus livros, de ser contratado para dar muito parecer. Eu faço a conclusão, eu coloco a minha opinião. Eu acho que é isso. Eu acho que é banana, eu acho que é batata, eu acho que é laranja. E assino. Isso é um laudo. O topógrafo, quando vai fazer a topografia, ele tem que fazer um laudo conclusivo. Um laudo de... Você está fazendo uma ação de erro médico. Tem que ter um laudo conclusivo. O médico que fez o laudo que recebeu para isso tem que fazer. Se foi vítima de erro médico ou não. Se é dano estético ou não. Nós não podemos aceitar laudos que ficam em cima do muro, que não tem conclusão. Não existe isso, hein, gente? Você como advogado, você não pode permitir isso. Então, se o seu cliente pede para fazer um laudo porque você orientou ele a fazer, confira esse laudo, se existe a conclusão, tá? Na avaliação, na defasagem de avaliação, nós precisamos de um laudo conclusivo que o valor do imóvel está fora da realidade. Precisa ter isso, ter essa avaliação. É fundamental, hein? Fundamental, tá? Então, essa tese da defasagem da avaliação é uma tese que nós podemos usar tanto para pedir a nulidade do leilão, na ação declaratória de nulidade do leilão, quanto na medida cautelar, seja antecipatória ou dentro da própria peça da ação, chamada ação declaratória, tá? Vale a pena, sim, trabalhar com essa tese, uma tese muito inteligente, uma tese muito importante, que pode gerar suspensão ou nulidade do leilão. A defasagem na avaliação, a partir de 3 meses, 6 meses, existe uma defasagem real. E isso também pode ocorrer em virtude da construção de um metrô, o fim de uma obra, um terminal de ônibus, o fim da pavimentação de uma rua, uma avenida. Professor Júlio, em 3 meses não muda o valor do imóvel, não concordo. Você está pensando a nível de mercado, mas existem os fatos atípicos. Talvez foi feita uma comunidade e ocorreu a reintegração, e essa comunidade tinha tráfico de drogas, então não tem mais. Então, a defasagem na avaliação não é só em relação ao metro quadrado, ao valor de mercado, mas ela acontece também em virtude de acontecimentos, né? O fim de uma obra, a chegada de um shopping center, a chegada de um mercado famoso, a construção de um terminal de ônibus. Você quer ver valorizar a área? É o metrô. Chegou o metrô, valorizou. O metro quadrado triplica, não é isso? Um shopping center, um shopping bonito, também. Terminal de ônibus, isso faz valorizar. Nós não podemos esquecer que muitos imóveis, muitos bairros, o bairro nasceu residencial. Com o tempo que acontece, o fenômeno da mutação, né? Esse bairro passa a ser um bairro comercial. E vice-versa. Quantos bairros comerciais deixam de ser comerciais e passam a ser residenciais? Isso implica na avaliação. Isso implica no valor do metro quadrado. Isso acontece muito. Volto a falar, nossa pós não é só direito imobiliário, é de mercado imobiliário. Então, muita atenção em relação a isso, tá? Eu peço sua atenção. Vamos lá, vamos para mais uma tese importante, uma tese interessante que eu quero tratar com você, tá? É a tese do bem de família. A tese do bem de família. O bem de família, inclusive eu vou deixar também à sua disposição a lei do bem de família. A tese do bem de família já foi uma das teses mais utilizadas, mais importantes. O direito é muito dinâmico, as coisas mudam. A tese do bem de família, que quer dizer que o seu cliente só tem aquele imóvel,
a família só tem aquele imóvel, lembrando o conceito de família, nós temos vários conceitos diferentes. Se eu morar sozinho, eu sou considerado família, eu e meu cachorro, né? O único imóvel é considerado bem de família, não é isso? Só que cuidado, essa tese já foi muito forte, já foi muito boa. De 10 anos para cá, ela perdeu espaço, perdeu força. Então não é uma tese que eu particularmente gosto de trabalhar, porque o judiciário dificilmente tem reconhecido, salvo exceções, salvo requisitos importantes, o bem de família. O bem de família, para que eu tenha a chance de ter êxito na demanda usando essa tese. O ideal é que seja público, ou seja, eu preciso ir no cartório de imóveis e deixar claro, através de uma averbação, que é o único bem que eu tenho, bem de família. Ou de todos os bens que eu tenho, aquele bem eu uso para moradia. Tem isso também, posso ter vários imóveis, mas eu escolho um bem para ser um bem de família. Então, hoje existe uma situação registral que a jurisprudência traz. Se eu não tenho nada na matrícula, e normalmente nós não temos porque não é comum o brasileiro fazer isso, que aquele imóvel é um bem de família, eu já perdi força aí de 50%. O bem de família, que era legado para o fiador, lá atrás, no passado, hoje um fiador que está perdendo sua casa, vai a leilão, que está contratando você como advogado, advogada, para não perder o bem, para salvar o bem. Se ele alegar bem de família, ele vai perder feio. Você vai perder a ação. O bem de família é uma tese fraca. Hoje é uma tese fraca. Cuidado com essa tese. Principalmente no âmbito do leilão, tá? Da execução, na defesa da execução, podemos até usar, mas no âmbito do leilão da asta pública, na iminência de ocorrer o leilão, ou para nulidade no leilão, é uma tese fraca, conforme a jurisprudência atual. O bem de família, eu posso utilizar em várias outras ações, como tese, como defesa, mas para leilão, cuidado. Volto a falar, o fiador é uma garantia obrigacional no contrato de locação, então não dá para alegar bem de família. Calcionista também, não dá para alegar bem de família. Cuidado. Professor, dê um imóvel em garantia, um imóvel meu, um imóvel de fulano, que é a locação com garantia de terceiro, calção de terceiro, isso pode acontecer dentro de um contrato de locação. Professor, e aí? Eu posso alegar bem de família? A jurisprudência também hoje, também através da mutação, entende que não. Poxa, se você deu um imóvel em garantia de um financiamento, se você deu um imóvel em garantia a uma locação, seja um imóvel seu como inquilino, ou alguém que ajudou você, então uma calção com bem de terceiro, e agora que deu errado você quer alegar que é bem de família? Também não tem colado. Também não tem colado. Também não tem dado certo. Então, eu entendo que o bem de família ainda pode ser usado como tese. Em algumas regiões você vai ter que pesquisar o entendimento local, mas te garanto que de forma majoritária, os tribunais, a maioria dos tribunais de justiça, entendem que o bem de família para leilão não é a tese que você vai conseguir a nulidade, a suspensão do leilão, tá? Principalmente na alienação fiduciária, que o imóvel nem seu é, né? Esse imóvel é bem de família, professor Júlio? Não, não é bem de família porque é do banco. Como não? Eu entrei no financiamento imobiliário para deixar de pagar, professor Júlio, aluguel. Tá, só que o financiamento imobiliário, a alienação fiduciária, você sabe como funciona. O banco compra e empresta para você. Você vai pagando um aluguel, na verdade. O dia que você quitar, o banco transfere para você. Então você vai usar, você quer salvar o imóvel de alguém em virtude de uma alienação judicial, leilão extrajudicial. Não vem com bem de família que não vai dar certo. No âmbito judicial, em alguns estados dá para usar para o fiador, né? Para o fiador dá para usar, em alguns estados. Mas na calção não, em outras situações também fica muito difícil. Cuidado, tá? Não confie na tese do bem de família. Quando nós falamos do bem de família, né, é claro que muitas vezes, lá na graduação, nós aprendemos, né, que o bem de família está acima de tudo. Dá vontade de chorar, né? Só que nós estamos estudando uma pós-graduação, né, gente? É a vida como ela é a prática jurídica. Nós não vamos estudar um assunto que não seja real, né? Um assunto que de fato nós vamos ser induzidos a erro ou induzir nosso cliente a erro. Cuidado, tá bom? Cuidado. Olha só, o legal da nossa plataforma é que a gente consegue
procurar achar as coisas na hora. Então, aqui, ó, se você digitar no Google, aparece a lei, né? A lei 8.009, de 29 de março de 1990, que é a lei que dispõe da impermeabilidade do bem de família, tá? Então a lei continua existindo, mas veja que ela já teve várias alterações. E aí, o que diz a lei 8.009, que é a lei que dispõe da impermeabilidade do bem de família? Cuidado, impermeabilidade, tá? Não alienação, não asta pública. Essa lei traz o quê? Ela traz aqui, ó, artigo 1. O imóvel residencial próprio do casal ou entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida fiscal, comercial, previdenciária ou de outra natureza contraída pelo cônjuge ou seus pais ou filhos que sejam proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então aqui, ó, o parágrafo primeiro já exclui de cara, fogo, né? O leilão extrajudicial. Porque se o imóvel não é seu, como que você vai falar, olha, o banco, eu não paguei você, mas ninguém vai tirar esse imóvel porque é o único imóvel que eu tenho. Não é seu, não é do seu cliente. Então o artigo 1 já exclui. Essa tese já se torna fraquíssima para um leilão extrajudicial, tá? Então, importante aqui. Olha o artigo 2. Excluem-se da impermeabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adômos. Tá? Então, se exclui. Artigo 3. A impermeabilidade é oponível em qualquer processo de execução fiscal, previdenciária, trabalhista ou de qualquer outra natureza. Então, veja, o artigo 3 deixa muito claro que nós vamos usar esses argumentos para quê, professor Júlio? Nós vamos usar esses argumentos para a execução, para impugnar. Na impugnação, quando é feita a petição de cumprimento de sentença, nós podemos usar essa tese muito bem para impugnar. Mas quando já está no procedimento de asta pública, no leilão, aí é uma tese fraca, tá? É uma tese fraca. Essa lei, a lei 8.009, é uma lei que nós temos aí poucos artigos, ó. Ela vai até o artigo 8. E não podemos nem falar que tem 8 artigos, porque alguns já foram, olha lá, se você pegar o artigo 3º, ó, inciso 1 já foi, inciso 3 já foi, ó, isso aqui é atualizado. Eu gosto de mostrar assim, porque você pega um Vademec que está desatualizado. Já foi, acabou, ó, olha lá. Então nós temos vários incisos que foram cancelados, né, revogados, que é o termo correto, em virtude de outras leis, inclusive a lei 13.144 de 2015, tá? Então, aqui é importante para você. E aqui o artigo 6, ó, são canceladas as execuções suspensas pela medida provisória 141 de 8 de março de 1990. Então, essa lei, a própria lei 8.009, que foi uma lei bonita, lá na graduação que nós estudamos, ela perdeu força, né? Você pode perceber que é uma lei que só tem 8 artigos, desses 8 artigos, muitos incisos foram revogados por lei complementar, a 150 de 2015, foi revogado em virtude da redação, a nova redação dada pela lei 13.144, nós tivemos alteração também em virtude do Código Civil, tivemos alteração em virtude da medida provisória 143, de 8 de março. Então, é uma lei que perdeu espaço, né? Mas essa é a lei da impenhorabilidade, tá? Essa é a lei que eu queria tratar com você. Então, veja, nós temos aqui vários argumentos, mas temos que ser realistas, tá? Então, de 12 a 15 teses que nós conseguimos suspender o leilão, a tese do bem de família, pelo menos para leilão, pelo menos para a ação declaratória de unidade de leilão, ou ainda medida cautelar para a suspensão do leilão, é uma tese fraca. É uma tese fraca. Então, muita atenção em relação a isso, tá? Vamos lá, vamos para mais uma tese importante que eu quero tratar com você para conseguir suspender ou gerar a nulidade do leilão. É a tese da ausência da publicação do edital do leilão na internet. Essa aqui, atenção, para de assistir televisão, presta atenção aqui, que isso é a tua carreira em jogo, é a tua vida, presta atenção aqui. Quando eu falo da ausência de publicação do leilão na internet, professor Júlio, isso não acontece, professor Júlio. Acontece sim. Acontece com os leilões novos, os leiloeiros sem muita experiência, e acontece com leilões antigos, já experientes. E por que eu falo isso? Porque o leiloeiro, talvez ele tenha experiência no leilão, no procedimento de asta pública, mas ele não é tão conhecedor da internet. Se você pegar a geração Procon, conhece muito a internet. A geração Procon conhece tudo, já nasceu com a internet. Minha filha mexe no celular melhor que eu, melhor que o professor, melhor que Joe. Mas se você pegar, eu acredito que o filho de quem tem filho também, mesma coisa.
uma facilidade incrível. Mas se você pegar um leiloeiro, talvez ele seja experiente, mas ele não entende tanto de site, de inclusões de informações, ele terceiriza esse serviço, pode ser que essa pessoa erre. Todo mundo erra. Sistema, site, dá problema. Nós já chegamos a gravar aqui 12 horas de aula, o professor gravou 12 horas de aula e não saiu som. Né? Isso acontece. Erros acontecem, é da vida, não tem como. Então, o que nós temos que pensar aqui? Que essa tese pode ser uma boa tese. Eu já consegui, pelo menos em 7 situações, a suspensão do leilão em virtude dessa tese. E já consegui pelo menos umas 12 nulidades de leilão em virtude dessa tese. Então vamos respeitar essa tese, vamos prestar atenção. Vamos lá, caderno na mão, vamos lá. Vamos lá. Imprima o material, vai anotando em cima do material, vamos lá. Nós temos que nos fortalecer nessa pós, hein? A ausência de publicação do edital, professor Júlio, do leilão na internet. Acontece? Acontece. Erro do leiloeiro, erro do leilão, erro quem alimenta essas informações. Erro de todo mundo, tá? Acontece de fato. A lei obriga a publicação do edital na internet. Tem que ser publicado no site. Tem que ser publicado. A lei obriga. Em site determinado pelo juiz quando é leilão judicial. Tá? Quando é leilão extrajudicial também. Esse imóvel, lembrando que os bens móveis também, né? Mas como a nossa pós de imobiliário, a gente dá sempre ênfase ao imóvel. Não é só ter o edital, não é só ter a fotinho do imóvel. Em um procedimento de leilão, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter a foto do imóvel, claro, isso é normal para poder também chamar a atenção, os leilões usam isso. Mas eu preciso ter a matrícula do imóvel, a matrícula eu preciso ter, a matrícula atualizada. Se você pega um leilão, um leiloeiro não tão experiente, ou o seu departamento comercial cometeu um erro de juntar uma matrícula desatualizada, pronto, já é motivo para conseguir a suspensão, a nulidade do leilão. A descrição do imóvel, gente, presta atenção aqui, a descrição do imóvel, dos bens leiloados, não só dos imóveis, mas os bens, elas devem ser feitas de forma detalhada. É o chamado detalhamento da descrição. A descrição tem que ser feita detalhada. Além de ter a matrícula do imóvel, tem que ter a descrição perfeita desse imóvel. O que é a descrição perfeita? Rua, número de matrícula, número de contribuinte. Tem que ter essa descrição, tá? No leilão, também deve ser informado se o leilão será presencial ou de forma eletrônica. Hoje a maioria de forma eletrônica, muito comum, pegou o leilão eletrônico. Mas isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer. É fundamental isso também. Então eu peço sua atenção, porque essa tese parece que não, mas é uma tese que muitas vezes salvou o professor Júlio para ajudar o cliente. E vai salvar você como advogado, advogada. Vai salvar você que quer salvar o seu imóvel. Né? Esse ano o professor Júlio está atuando muito, mas muito mesmo. Acho que eu tenho mais de 100 ações de advogados, tributaristas, previdenciários, trabalhistas, que não querem atuar em causa própria. Atuar em causa própria é muito ruim, né, gente? É muito difícil, envolve emocional. Eu também não gosto e não atuo. Então, eu estou fazendo muitas defesas, muitas medidas cautelares, muitas ações declaratórias de unidade de leilão para advogados. Por quê? Porque é de outra área, ou até da nossa área, mas não quer se envolver. A crise atingiu muita gente. Então, hoje, a advocacia, né, de leilões ela é extremamente fundamental para a sociedade. Faltam bons profissionais que sejam especialistas só nisso, hein, gente? Faltam bons profissionais. Infelizmente, muita gente reclama da profissão da advocacia, mas fica ali na fila da Dona Maria, né? E outra, para com esse negócio de atuar em todas as áreas. Já falei, tem que atuar numa área só. Quem faz tudo não faz nada, hein? Então essa tese aqui ela é muito importante, tá? Nós estudamos aqui, ó, 3 teses importantes, hein? 3 teses que nós vamos usar dentro de uma ação judicial, ação declaratória de nulidade de leilão, embargos do terceiro, para pedir a suspensão ou a nulidade, o cancelamento do leilão, seja apartamento, seja residencial, imóvel residencial, seja comercial, seja urbano. Preço vil, funciona. Defasagem do imóvel, muito boa essa tese. Bem de família, cuidado, já foi uma tese poderosa, hoje é fraquinha. E também ausência de publicação do edital, tá? Tem outras teses também que nós vamos aprofundar o assunto. Ok? Eu espero você então no próximo bloco, hein? Bastante assunto, né? Que legal, que bacana.
Então, no próximo bloco estaremos juntos, hein? Eu espero você, não vai perder. Esse assunto é muito importante. Faltam muitas teses, são 12 a 15. Então nós vamos tratar de outras teses, vamos tratar de embargos, vamos tratar ainda de muitas informações pertinentes para que você seja um especialista de verdade na advocacia de leilões, tanto para rematante, como para o leiloeiro, como para o mutuário que está perdendo o imóvel, tá bom? Até já! Você está assistindo o bloco 2 da nossa aula de pós-graduação de Direito Imobiliário. Essa pós-graduação é totalmente prática, eu sou coordenador e professor, quero convidar você a conhecer. Entra lá no ESO Educacional. Se você digitar no Google, você acha fácil. ESO, hein? Educacional. Escola Superior Universitária. Nós temos 2 sites. Nós temos o site www.esoeducacional.com, sem BR, e o segundo site, que é uma grande novidade para você, que vai te ajudar em relação ao seu serviço, correspondência, mas não é de novidade, é o www.portaleso.com.br, tá? Portal ESO quer dizer Escola Superior Universitária, não é ESO, o de ovo, é o de universidade. Então, ESO é Escola Superior Universitária, portaleso.com.br, tá? O portal é com BR, ok? Essa pós-graduação, ela custa 950 e pouco. Professor, só isso? Só. Porque o objetivo é o quê? Melhorar, ajudar, profissionalizar, evoluir. Qualidade a baixo preço. Então você quer fazer uma pós-graduação? Sai da caixinha, vem fazer essa pós-graduação comigo. Tem pós-graduação também de direito penal, tem pós-graduação de direito previdenciário, direito do trabalho, tem a pós-direito civil com ênfase em direito de família. Não vai perder. Dê a oportunidade de você conhecer outros cursos, outras escolas, né? Não pode ser um monopólio. Eu acho que nós tínhamos um monopólio em relação à democratização do direito. É isso? Não. Tem que surgir outras escolas para atingir o mesmo público. Isso é importante. Né? Isso é importante. Venha conhecer. Toda aula tem material de apoio, modelos de peça. É a única pós, apesar de ser totalmente online, você assiste a hora que você quiser e quando quiser, que você tem um plantão de dúvida mensal com o coordenador. As outras pós não tem isso. Então, se você for ver a concorrência, a pós é online. Aqui também é online. Mas aqui tem material de apoio, tem modelo de peça, tem um plantão de dúvida para você tirar a dúvida com o seu coordenador. Na pós de imobiliário sou eu, na pós de civil sou o Joe também. Na pós de penal é a Joana Duarte, e na pós de trabalho é o Lucas Reis, e a nossa desembargadora na pós de previdenciário. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.